E os investimentos mudaram a minha vida, mudaram o meu jeito de ser, o meu jeito de agir e o meu jeito de pensar. É claro que eu já não sou uma pessoa milionária ali, aquela pessoa que super vai vender um curso milionário para vocês, que anda de jet ski, Ferrari, mas cara, eu me considero um pequeno vencedor e acredito que estou no caminho correto. Hoje eu tenho cerca de 27 anos e estou com um valor acumulado ali próximo de R$ 208.000. Acredito que esse valor aqui tá um pouquinho errado, tá? Eu tô com um pouquinho menos do que isso, mas é relativamente bem próximo disso o valor que eu tenho hoje. E qual que é o ponto que eu queria falar para vocês que os investimentos mudaram a minha vida? É por conta disso daqui, olha. Quando você vem aqui na parte de patrimônio, você consegue ver que todo o dinheiro que eu investi foi muito, mas muito sofrido. Então, nunca foi fácil investir, mas mesmo assim eu continuei. E o que eu percebi depois que eu comecei a investir? Eu comecei a ser uma pessoa extremamente que pensa no futuro. Algumas pessoas vão falar que é mão de vaca, mas eu me considero uma pessoa que pensa no futuro e não uma pessoa mão de vaca. Por quê? A pessoa que é mão de vaca é diferente, porque eu estou investindo meu dinheiro pensando que no futuro eu vou ganhar cada vez mais. A pessoa que ela é mão de vaca, ela não quer ganhar mais dinheiro. Ela quer basicamente manter-se com o dinheiro que ela já tem. Ela não quer gastar, ela não tem aquela ambição de ganhar mais. Então, eu me considero uma pessoa investidora. E esse termo é muito, mas muito importante você entender. Porque quando eu comecei a investir, eu era uma pessoa mão de vaca. Nesse primeiro ano aqui, ó, tá em 2019, quando eu comecei com R$ 2.000 e terminei o meu primeiro ano com quase 5.000 reais, eu era uma pessoa mão de vaca, porque eu tinha medo de arriscar para conseguir ganhar algum dinheiro com os investimentos. E também eu ganhava extremamente pouco, tá? Eu lembro que eu era auxiliar ali de eletricista e ganhava na época cerca aqui, ó, de R$ 1.600, contando as horas extras que eu já fazia, tá? Que era uma média de 40 horas mensalmente, tá? Uma média relativamente boa. E isso começou a mudar minha vida os investimentos. Por quê? Eu comecei a ver que quanto mais dinheiro eu colocava, mais dinheiro eu conseguia ganhar com a rentabilidade e com os dividendos. Só que para isso eu precisava do quê? Eu precisava ganhar mais. E foi nessa época que eu comecei aqui depois basicamente em 2020 a fazer mais hora extra. Então eu comecei a ter uma média de hora extra ali, mais ou menos, tá? Aqui ó, entre 2020 e 2024 aqui, olha, de 75 horas mensalmente, tá? Que eu tô falando aqui para vocês. Tem mês que eu já cheguei a fazer aí cerca de 120 horas, que eu quase dobrei o meu salário, basicamente, tá? Só que a média minha era de 75 horas. Por quê? Eu percebi que quanto mais hora extra eu fizesse, mais eu ia ganhar no outro mês e mais eu ia conseguir investir. Então eu comecei a fazer muita, mas muita hora extra. E isso mudou o meu jeito de ser. Por quê? Quando você faz mais hora extra, não é somente que no próximo mês eu está ganhando mais, mas eu também ganhava mais experiência, eu ganhava mais conhecimento naquilo que eu estava fazendo. E consequentemente, esse meu salário base aqui, ó, de 2019 aqui, mudou para 2022. 2022, tá? Eu recebi uma proposta de uma outra empresa que eu saí desse salário aqui, ó, de R$ 1.600 e fui para uma outra empresa de automação ali, tá? Já na parte de auxiliar de elétrica também, só que com um salário de R$ 2.300. Meus amigos, isso daqui, olha, pode parecer pouca coisa de um para o outro. Porém, com as horas extra, isso aqui dava muito, mas muito dinheiro. Dava mais de R$ 1.500 de diferença. Então, por conta da experiência que eu adquiri aqui no começo, me matando de trabalhar, eu consegui ganhar mais. E é aqui que comecei a perceber o quê? Que não é somente você fazer muito hora extra para você ganhar mais. Isso é importante, mas você precisa ganhar bem. Porque não importa quantas horas extra você vai fazer, se você ganhar muito, mas muito pouco, no final das contas acaba não valendo a pena. E isso me custou caro, tá? Eu tive que perder ali muitas e muitas horas de sono e de descanso por conta disso. Porque no ano aqui, basicamente, tá? De 2024 e 2025 foram os momentos que eu mais ganhei dinheiro trabalhando na minha vida e fazendo menos hora extra. É claro que todos esses anos anteriores me deram muita experiência, então hoje o conhecimento que eu tenho foi por conta dessas horas extras que eu fiquei muitas vezes depois do trabalho, fiz curso, porque
porque eu acabei investindo muito na minha carreira ali no segmento de elétrica. E hoje meu salário ali tá muito próximo ali da casa dos seus R$ 6.000 bruto, tá? É claro que tem ali um monte de desconto ali, mas eu tô falando aqui bruto para vocês. E isso me fez perceber uma coisa, que hoje, quando eu vou lá e faço cerca de 10 horas aqui de hora extra no mês, é a mesma coisa de quando eu fazia 75 horas lá no começo, porque a minha hora tá muito mais cara do que antes. Então, se você é uma pessoa que está começando a investir ali, você precisa entender uma coisa, você não tem que somente, tá, fazer mais hora extra que nem eu fiz. Cara, você também tem que dar um jeito de empreender. Se você não vai empreender, você tem que dar um jeito de ganhar mais por hora, porque no começo aqui, olha, eu ganhava cerca, acho que de R$ 6, R$ 7 por hora. Hoje em dia, minha hora já tá mais de 20, tá? Tranquilamente, tá na casa, acho que de 25, R$ 26. Então, não é somente você economizar. Você precisa entender toda essa lógica aqui, de que quanto mais por hora você ganhar, mais vai valer a pena você fazer hora extra. Então, se você faz que nem eu, que você ganha pouco e tenta fazer muita hora extra, isso vai te ajudar naquele primeiro e segundo mês. Porém, dificilmente você vai conseguir alavancar os seus ganhos, porque você precisa ganhar bem para que as horas extras comecem a valer a pena. Então, se você não consegue fazer hora extra, se você está querendo uma coisa um pouco mais consistente ali, fora do seu emprego, vá empreender, dá um jeito de conseguir uma renda extra e de que preferência você consiga escalar. Porque se você começa a empreender, por mais que esse empreendimento que você está fazendo dê somente 100, R$ 200 para você por mês, a grande ideia não é você ficar rico com esse empreendimento que você vai estar fazendo. É você começar com 100 no primeiro mês, depois você ir para 300, depois você ir para 500, depois você ir para 1.000, até que em um certo momento esse seu empreendimento vai estar te dando mais dinheiro até mesmo do que o seu salário principal do seu emprego como CLT. E isso aqui é uma coisa extremamente importante e que eu apanhei e demorei muito para aprender, porque eu foquei aqui, me matei de trabalhar no começo aqui, quando eu ganhava pouco, tá? Ganhava cerca de 1.500, 1.600, R$ 1.800 mensalmente. Porém, se eu tivesse feito todo aquele esforço com o salário que eu tenho hoje, o resultado seria totalmente diferente. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Não é somente quando você ganha ali, tá? Quanto você investe ali, quanto você faz de hora extra para você conseguir investir. E sim também o quanto que você ganha por hora, porque isso aqui faz a total diferença no resultado. Você vai conseguir um resultado muito mais efetivo se você ganhar mais por hora.